Olá, pessoal! Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a importância de se estudar o Espiritismo. Bom, o nosso planeta passa por um momento ímpar, onde a perda de entes queridos, o sofrimento que assola o planeta Terra acomete a todos. Onde buscar consolo para tais adversidades? Nossos amigos espirituais nos informam que o estudo é necessário, é de suma importância, em qualquer idade e em qualquer circunstâncias da nossa vida. A doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos adverte que temos que abrir os nossos olhos para os ensinos de Jesus, que estão aí há mais de 2000 anos. Assim, se você quer saber de onde você veio, para onde você vai, o que é a morte, o que é reencarnação, qual é o sentido da vida, é só vir estudar conosco. Venha participar da nossa escola de estudos espíritas, todos os sábados. É totalmente grátis. Nossa aula inaugural ocorrerá dia 6 de março. Às 18 horas. É só você entrar nas redes sociais da Casa da Esperança e se inscrever lá. Boa noite. Olá, muito bem-vindos, meus irmãos. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a importância da Escola de Evangelização Espírita Infantil e do quanto é importante nós apresentarmos o Espiritismo para as crianças desde cedo, certinho? Então, nós da Casa da Esperança temos aqui, funcionando a nossa Escola de Evangelização Espírita Infantil, todo sábado pela manhã, e nós convidamos todas as crianças, do nosso convívio para participarem das nossas aulas de evangelização, desde o bebezinho, de poucos dias ali, de reencarnado, até as crianças de 11 anos de idade. E nós temos uma programação especial para cada uma dessas idades, para cada uma dessas turmas. Mas por que nós precisamos, desde cedo, desde criancinhas, apresentar o Espiritismo para essas crianças? Como nós sabemos, as crianças, elas são espíritos reencarnados aqui na Terra. São espíritos tão antigos quanto nós. E todas as oportunidades que temos de oferecer para esses espíritos bons ensinamentos, ensinamentos ali que serão importantes para a sua reencarnação, nós não podemos perder essas oportunidades, Nós não sabemos quem é aquele espírito que está ali reencarnado, por enquanto, no período infantil. Então, nós devemos oferecer toda a bagagem de conteúdos espíritas, mas também de acolhimento, de envolvimento, de afeto, para que aquela criança possa, desde o início da sua reencarnação, ser conduzida num bom caminho, Isso não garante que ela vai se tornar espírita, que ela vai se tornar um trabalhador, mas já oferece para ela uma oportunidade, já oferece um caminho para que ela possa conduzir a sua existência aqui na Terra da melhor forma possível, não é mesmo? E nós que sabemos o quanto, todo o bem que a doutrina espírita nos oferece, nós não podemos negar isso para as nossas crianças, nós não podemos deixar de oferecer, correndo o risco de que, quando ela esteja maior, ela não se interesse por isso, não é mesmo? Então, nós às vezes achamos, não, ela é muito novinha, eu não vou falar agora de espiritismo para ela, eu não vou oferecer isso agora. Depois ela escolhe o que ela
vai querer, né? Só que a gente sabe que depois, para escolher, quando a gente não tem opções, é muito mais complicado, não é? Então, para que a gente possa reforçar, perceber, né, da importância de oferecer a evangelização espírita para a criança, nós vamos contar uma breve história aqui, que é uma história muito interessante, né, narrada para nós pelo Espírito Meimei, que é a história do Joaquim. Alguns de vocês já devem conhecer a história do Joaquim. Eu vou colocar algumas imagenzinhas aqui para ficar mais fácil, né? Então, convidamos todos para a nossa escola de evangelização espírita infantil e agora nós vamos apresentar o Joaquim. O Joaquim era uma criança rebelde, agressiva, que vivia numa região muito pobre, mas que vivia já assim, desde muito novinho, meio descuidado, meio largado, né, aí no mundo. E o Joaquim acabou aprendendo muitos maus exemplos, né, na região ali onde ele vivia. Ele aprendeu a ter ali umas condutas meio ruins, né? Não teve ainda essa oportunidade de ter bons exemplos. O que acontece? O Joaquim vivia andando, né, por aquela região, tendo contato com todo tipo de pessoa, e certa vez ele foi até um lugar, né, que oferecia aulas de cristianismo, né, de instrução cristã no morro em que ele vivia, né? E Joaquim, ele recebe lá nesse lugar aula de evangelização espírita. A única vez que ele esteve numa escola de evangelização. E nesse lugar, ele foi acolhido com muito carinho, né? Ele foi tratado como gente, ele foi envolvido ali pelo amor daquelas evangelizadoras, pela alegria das outras crianças, pelo alimento mesmo que era oferecido também naquele lugar, né? E isso foi uma experiência muito diferente para o Joaquim, né? Ele nunca tinha passado por uma situação daquela ali. E ele saiu pensativo daquela aulinha de evangelização, né? Mas por conta ali das suas más condutas, dos hábitos que ele já tinha, né? O Joaquim, ele gostava muito de brincar, sabe do quê? De pegar rabeira do caminhão, né? E certa vez, né, poucos dias depois de sair dessa aulinha de evangelização, o Joaquim foi brincar disso novamente, né? E numa dessas experiências, o Joaquim, o caminhão freou ali, o Joaquim não conseguiu se segurar, ele caiu e desencarnou, né? Numa situação muito trágica. E quando o Joaquim desencarna, ele passa um certo tempo perambulando no mundo espiritual, sem encontrar acolhimento, né? Então ele estava ali perdido, não sabia o que tinha acontecido, ele via o corpinho dele morto, sabia que ele não estava ali mais vivo, mas não conseguia encontrar ser acolhido, né? E aquilo foi causando uma angústia muito grande para o Joaquim. Ele ficou por muito tempo perambulando, né, por esses lugares, até que ele se lembrou daquela única aula de evangelização que ele teve na vida e que ele tinha aprendido justamente sobre a prece. Nesse momento, Joaquim se lembra, né, de como ele foi ensinado naquele dia a falar com Deus, né? E nesse momento, ele se recolhe à prece, né? Ele se lembra desses ensinamentos, ele recorre à prece e por se lembrar de fazer a prece, ele pôde perceber o amparo do mundo espiritual, que sempre esteve ali à sua volta, mas que ele não conseguia atingir ainda. E nesse momento, Joaquim foi acolhido e encaminhado para as escolas, para as colônias do mundo espiritual, onde ele pôde ser tratado. Então, nós percebemos por essa história que a evangelização infantil é muito importante para o nosso espírito, ela é decisiva para a nossa chegada ao mundo espiritual. Mesmo que às vezes a nossa conduta aqui na existência ela seja, né, ela fuja um pouquinho desses ensinamentos, o fato de nós sabermos, de nós termos certeza da imortalidade da alma, né, de nós termos certeza do que nos aguarda no mundo espiritual, pode ser decisivo no momento do nosso desencarne.
Então, o conhecimento espírita, ele pode sim fazer muita diferença na nossa vida. E é por isso que nós convidamos mais uma vez, né, todos vocês, a conduzirem as suas crianças, a trazerem as suas crianças para a nossa escola de evangelização espírita infantil. Esse semestre ainda nós estamos funcionando à distância, não presencialmente, mas nós vamos colocar no grupo da Casa da Esperança uma fichinha de inscrição para todos aqueles que queiram incluir as suas crianças na nossa escola de evangelização. Nós estamos tendo a nossa aulinha pelo WhatsApp, todo sábado, a prece junto com as crianças às 9h30, e nós convidamos todos vocês para o próximo sábado já participarem conosco. Vamos lá? Olá, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a importância de apresentar o Espiritismo para a juventude, né? Para os jovens. Nós sabemos que a fase da adolescência, né, da juventude, é uma fase muito especial para o espírito, né? Que todos nós já passamos, né? Os jovens estão passando aí, e que é uma fase muito, muito complexa, né? De aprendizagem para o espírito que está reencarnado, né? A fase da infância ela é muito importante, né? Como vocês viram. É a fase onde o espírito ele vai absorver de uma forma mais passiva, né? Aqueles ensinamentos, né? Uma fase também muito importante para o espírito de aprendizagem, né? Onde ele pode ali modificar algumas tendências que ele já tem, né? E a fase da adolescência, ela é mais complexa, a gente diz, né? Porque é quando o espírito ele está retomando as suas tendências, né? Retomando ali a sua personalidade, né? Então, muitas vezes a gente vai ver os pais reclamarem, né? Que aquela pessoa mudou, né? Que aquilo ali não era o seu filho não era daquele jeito, né? Aí virou adolescente e mudou. Na verdade, o espírito ele está retomando a sua personalidade, né? Então, por isso que muitas vezes parece que é uma mudança repentina, que a pessoa está diferente, né? Mas é porque ela está tendo ali as suas opiniões, né? E a sua personalidade está se firmando novamente, né? Então, com isso, né? Com essa retomada, então a gente vê algumas problemáticas aparecendo, né? Por isso que muitas vezes o adolescente é considerado rebelde, né? Porque é desobediente, né? Nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente vai aprender, né? Com o tempo a lidar melhor, tá? Mas essa fase da adolescência, então, ela é também de muito aprendizado individual, né? De muitas vezes errar para depois compreender o melhor caminho, né? Então essa fase da adolescência ela é muito, ela realmente é de muito aprendizado, mas esse aprendizado não é tão passivo como é ali na fase da infância, né? De receber o conhecimento. Ele é mais ali de uma vivência mais, vamos dizer assim, de uma vivência de experiências mais calorosa, vamos dizer assim, né? Então, é uma fase que precisa ser acompanhada mesmo, né? Pelos responsáveis e pelos educadores aí, né? Pelos pais e os educadores, para que ela possa ser de proveito, né? Para que o saldo final, né, do processo de adolescência seja de um proveito maior para aquele espírito ali, né, que está em evolução e aprendizado. Então, essa fase é muito complexa, né, a gente fala, por quê? Ao mesmo tempo que está ocorrendo muitas mudanças, né, com o corpo, com a mente, com o espírito que está se firmando, é também nessa fase que o jovem ele precisa fazer as grandes escolhas da vida, né? E aí a gente pensa como é complexo mesmo, né? Para aquele espírito ali estar nesse processo de transformação e de se encontrar, né, consigo mesmo e ainda assim já ter que fazer as grandes escolhas da vida, né? Por que a gente fala isso? Porque é nessa fase que você vai escolher a carreira que você vai seguir,
né? É lógico, muitas vezes chega lá na frente, né? Já adulto, acaba mudando, né? Algum caminho ou outro, mas é nessa fase que normalmente se espera que o jovem faça isso, né? Na hora que ele vai fazer um vestibular, ou ele vai começar a trabalhar, né? Ao mesmo tempo, é a fase onde ele vai escolher, né? Ou encontrar, muitas vezes, a pessoa com que ele vai conviver, né? Por muito tempo na sua vida, né? Se casar e tudo. Então, são escolhas muito fortes, né? Muito, assim, decisivas que ele para o seu caminhar, né, que ele precisa fazer nesse momento ali onde está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, realmente, o jovem não é fácil ser jovem, né? Vamos dizer assim. Não é fácil passar pela juventude, né? Para quem já passou, muitas vezes olha para trás e vê esse saldo, nem sempre está feliz com isso, né? Porque talvez seguiu caminhos que se arrepende algumas vezes, né? E quando essa juventude ela é bem direcionada, né? Através dos pais, né? Ou de educadores, ou de uma religião, né? Ele consegue passar isso tudo, porque isso ainda vai acontecer de uma forma ou de outra, mesmo assim, o jovem estando muito cercado de muita coisa positiva, vai, né, acontecer sim uma fase difícil, né, mas ele, quando ele tem esse sustento, ele pode passar essa fase de uma forma que tenha um proveito maior no final do que, né, as decepções e as experiências que não trouxeram grandes alegrias, vamos dizer assim, né. Uma coisa interessante, pessoal, é quando a gente fala da importância do jovem ter a oportunidade de conhecer, né, o espiritismo. Todo jovem, uma coisa que move, né, a vida, na nossa vida, né, como seres humanos, principalmente na nossa fase juvenil, é a necessidade de pertencimento a um grupo, né? Isso é inerente, né, à nossa raça, né? Mas na juventude isso é muito forte. Então, assim, nós queremos pertencer a um grupo, né? Principalmente na nossa fase juvenil. E aí, você vai aí se identificar com diversas coisas, né? Seja gosto cultural, tendências, né, de pensamento, vamos dizer assim, né? Então, tem várias possibilidades para o jovem se encaixar, né? Então, esportes, por exemplo, né? Pode ser mais de um, não só um grupo, mas isso é uma realidade. O jovem ele vai buscar um grupo para que ele seja aceito, vamos dizer assim, né? Para pessoas que pensem mais ou menos semelhante a ele, que o acolham, né? Então, isso aí vai acontecer. Então, muitas vezes, ele vai encontrar um grupo de amigos ali no esporte, um grupo de amigos que pensam religiosamente igual, vamos dizer assim. Isso, vamos dizer assim, nas escolhas que vão trazer, naquele saldo que a gente estava falando, coisas positivas. Mas quando ele não tem uma orientação, ele vai acabar se integrando a um grupo, por exemplo, onde se busca extremos, seja no campo das drogas, seja no campo do sexo. Então, esse pertencer a um grupo, ele vai acontecer. Agora, qual grupo que o jovem vai escolher, aí vai depender muito dos suas tendências espirituais, sim, mas das orientações que ele receba. Então, uma sugestão, né, que a gente dá sempre é que seja oferecida a ele a oportunidade de pertencer a um grupo saudável, onde ele vai ter bons amigos, onde ele vai poder exercitar a caridade, onde ele vai poder estudar o espiritismo, né? E esse grupo se chama Mocidade Espírita, né? Na Mocidade Espírita ele vai poder ter suprir essa necessidade que é de pertencer a um grupo, né? Se sentir aceito, se sentir acolhido, né, nos seus defeitos e nas suas virtudes, né, mas que esse grupo possa trazer ao final da sua adolescência
um saldo positivo, né, das suas experiências, vamos dizer assim, né? Então, dentro da mocidade espírita, a mocidade espírita é o melhor grupo que o jovem pode pertencer, né? É o que vai trazer um maior alimento ali para ele, né? E aí, dentro da mocidade espírita, tem vários tipos de vivência que o jovem pode apreciar, né? Vamos dizer assim. E uma delas é o conhecimento da doutrina espírita. É poder aprender sobre a doutrina dos espíritos, né? Sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, sobre a pluralidade dos mundos habitados. E dessa forma, então, ele vai estar suprindo aí a necessidade de pertencer a um grupo, e ele vai estar nutrindo a sua alma para que ele possa passar pelos maiores desafios que existem na adolescência, né? E aí a gente numera normalmente alguns deles, né? Por exemplo, os desafios, as escolhas de caminhos, né? Que é um desafio da adolescência. O espiritismo, o conhecimento do espiritismo vai auxiliar o jovem nisso? Sim, né? Vai ajudar ele a escolher bons caminhos para si. Né? Perante o que? A lei de causa e efeito, né? Se eu fizer essa escolha aqui, eu posso ter certas complicações, né? Ou não. Outra coisa, né? Que é um grande desafio para o jovem. Como lidar com as suas energias sexuais, né? Então, é a fase, né? Onde explode tudo isso. Então, o conhecimento do espiritismo vai fazer o quê? Com que ele tenha momentos de reflexão antes de tomar ali decisões relacionadas a isso, né? Em que momento ele vai iniciar a sua vida sexual, quais devem ser os seus critérios, os pensamentos, né? Que certas coisas são comuns, mas nem sempre são boas para ele, né? Então como diz, o espiritismo vai estar auxiliando ele nesses momentos aí de grandes dilemas, né, da adolescência. Outra coisa muito importante, né, como o jovem se entende, né, os seus sentimentos, as suas tendências espirituais, também algumas vezes ligado às suas tendências sexuais, né, que é uma problemática muito forte, né, na adolescência. Então o espiritismo vai auxiliar o jovem a compreender isso, o porquê disso, vai, né, quando ele entende que a reencarnação existe, que muitas tendências ali, gostos, escolhas dessa vida, eles são frutos de vidas anteriores, e que a depender das escolhas que ele faça agora, isso vai repercutir nas outras vidas também. Então o espiritismo auxilia ele também nesse dilema, né? E por último aí, o jovem perante a família, que é um outro, assim, gerador, muitas vezes, de conflitos, né, na adolescência, né? Como compreender a minha família, né? O porquê que eu tô nessa família, parece que eu não me encaixo, eu dou mais certo com os meus amigos, né? O espiritismo vai auxiliar o jovem, então, a compreender essa problemática aí, né, da família, né, das várias reencarnações, né, de quem são os espíritos com que ele está convivendo, por que das dificuldades, né? Como que, dependendo do que eu escolher ali, né, como lidar com aquele problema, como aquilo ali pode ser proveitoso para mim como espírito e para aqueles que estão comigo. Então, o espiritismo, ele é decisivo para que, como a gente falou antes, ao passar pela adolescência, o jovem tem um saldo positivo de aprendizagem, né, e de vivências, né, que essa fase que vai ser difícil de qualquer forma, ela seja então com um saldo feliz no final, né? E aí a gente vai reforçar aqui, né, também fazendo o convite para que ele comece pertencendo então a um grupo saudável que é a mocidade espírita, e ali dentro ele vai poder então conhecer o espiritismo, que vai dar o sustento para suas escolhas e para os seus dilemas naturais da adolescência. Fiquem com Deus.